Eu falo 9 idiomas. A frase saiu da boca da menina como uma lâmina afiada que corta o silêncio. Não foi um sussurro tímido, nem uma brincadeira ingênua. Foi firme, direta, como se tivesse acabado de lançar um desafio diante de todos. Mas a resposta veio quase no mesmo instante, uma gargalhada alta, debochada, que ecoou pelo salão luxuoso. O riso pertencia a ele, o homem que todos ali conheciam. O milionário arrogante, dono da mansão em que estavam reunidos, cercado por convidados que se deliciavam com champanhe caro e comidas importadas. Ele riu tanto que precisou segurar a taça para não derrubar o líquido dourado sobre o tapete persa que valia mais que a casa da própria menina. 9 idiomas? Repetiu ele, com sarcasmo escorrendo em cada sílaba. Minha querida, você mal parece dominar o português direito. Os convidados riram junto, alguns por conveniência, outros por medo de não acompanharem o humor do anfitrião. Era assim que funcionava naquele mundo. Ninguém ousava contrariar o homem que tinha dinheiro para comprar quase tudo e todos. A menina permaneceu em silêncio. Seus olhos, grandes e escuros, não piscavam. Ela não corava de vergonha. Não desviava o olhar, não corria para se esconder. Ficou ali, imóvel, encarando o milionário como quem encara uma muralha. Diga-me uma coisa, continuou ele, aproximando-se com passos lentos, como um predador que se diverte antes de atacar. Onde você aprendeu esses tais idiomas? Foi na escola pública da sua vila? Ou foi assistindo desenho dublado na televisão quebrada da sua casa? As risadas aumentaram. O salão estava em festa, mas não era a menina quem festejava. Era o orgulho ferido de quem precisava mostrar poder. O ambiente brilhava em dourado. Lustres de cristal refletiam luz em centenas de direções. Mesas estavam cobertas de pratos refinados e quadros caríssimos decoravam as paredes. Mas, no meio de tanto luxo, a presença da menina destoava. Vestia roupas simples, um vestido azul gasto pelo tempo, sapatos que já tinham visto dias melhores. E, no entanto, havia algo nela que incomodava profundamente: a postura. Ela não parecia curvada, não parecia diminuída, não tinha a expressão de alguém que pede desculpas por existir. Pelo contrário, cada gesto dela era firme, cada palavra tinha um peso, e isso fazia com que a arrogância do milionário não encontrasse o efeito esperado. Você não acredita em mim, disse ela, finalmente. A voz era calma, quase suave, mas carregada de uma convicção que atravessava o salão como vento gelado. Acredito? Ele repetiu, rindo mais uma vez. Minha querida, eu acredito no que posso comprar. E você? Você não passa de uma ilusão engraçada. Os convidados assentiram, nervosos. Todos sabiam que desafiar o milionário poderia custar caro, e ali estava uma menina ousando quebrar a ordem silenciosa que mantinha aquele império social de pé. O olhar dele mudou. De divertido passou a ser cortante. A brincadeira já não bastava. Ele queria mais. Ele queria ver a menina destruída. Pois bem, disse o milionário, levantando a taça como quem brinda com o destino. Se você fala 9 idiomas, prove agora. Aqui, diante de todos nós. O salão mergulhou em silêncio. Só se ouvia o tilintar das taças e o barulho distante de um piano, tocado por um músico contratado que não ousava levantar os olhos. Vamos, garota. Fale. Mostre esse talento incrível. Ele insistiu, aproximando-se tanto que ela podia sentir o cheiro do seu perfume caro, misturado com a arrogância que exalava de cada gesto. A menina respirou fundo. Não havia medo em seus olhos, apenas um brilho estranho, como o de quem carrega dentro de si algo que ninguém espera. Quer que eu comece por qual? Perguntou ela, num tom desafiador que não combinava com a aparência simples. O milionário riu, jogando a cabeça para trás. Que comece pelo inglês, então. É o mínimo. Ela abriu a boca, e o que saiu não foi um inglês escolar, cheio de hesitação. Foram palavras claras, precisas, com sotaque impecável, como se tivesse vivido anos em Londres.
As sobrancelhas do milionário se ergueram por um breve instante, mas logo ele disfarçou com outra gargalhada. Vai, boa, muito boa. Decorou algumas frases de filmes, não é? A menina não respondeu. Apenas prosseguiu. Em seguida, o francês deslizou de sua língua como mel, carregado de naturalidade. O som suave e elegante cortou o ambiente, e alguns convidados franziram a testa, reconhecendo a autenticidade. Sem pausa, ela passou para o alemão. A força das palavras pesadas ecoou pelo salão, arrancando expressões de surpresa. O milionário agora já não ria. Isso não prova nada, disse ele, tentando recuperar o controle. Qualquer palhaço de circo aprende algumas palavras para impressionar. Mas havia algo diferente. Cada idioma que ela falava não era apenas repetição, era vida. Havia emoção, havia ritmo, havia alma. Quem entendia aquelas línguas sabia. Não se tratava de frases decoradas, era domínio verdadeiro. E ainda assim, a humilhação pairava no ar. Porque por mais que ela mostrasse talento, todos esperavam o veredito do homem que controlava aquela plateia. Ele se aproximou mais, olhos semicerrados, como quem examina um enigma. 9 idiomas, foi o que disse? Murmurou ele quase sem voz. Então vai ter que provar cada um, até o último. A menina ergueu o queixo, como quem aceita a guerra que lhe é imposta. O salão inteiro respirava tensão. Os convidados que antes riam, agora estavam divididos entre a curiosidade e o medo. O milionário havia aberto uma arena. E ali, no meio do luxo e da arrogância, uma menina simples se preparava para enfrentar não apenas um homem rico, mas o peso da descrença coletiva. Ela olhou em volta, encarou cada rosto que a observava com desdém e disse em voz firme: Eu não vou provar nada para você, eu vou mostrar. E nesse instante, o jogo começou. O silêncio que tomou o salão era pesado. Ninguém ousava rir agora. Mas também ninguém estava disposto a defender a menina. Todos aguardavam, como espectadores de uma luta desigual, para ver quem sairia vencedor. O milionário com sua arrogância ou a garota com sua ousadia. Ele deu alguns passos para trás, ergueu a taça e, com um gesto de desprezo, declarou em voz alta para que todos ouvissem: Muito bem, senhoras e senhores, já que temos aqui uma jovem tão confiante, vamos fazer um pequeno espetáculo. Ela afirma falar 9 idiomas. Então que nos entretenha. Alguns convidados riram nervosos, outros aplaudiram timidamente, como se tivessem medo de contrariar o dono da casa. O milionário adorava isso, transformar qualquer situação em palco para sua superioridade. Ele se virou para a menina e apontou o dedo, quase tocando o rosto dela. Você terá que provar o que disse. Não apenas algumas frases soltas, não apenas um olá e um como vai. Quero ver você conversar, responder, sustentar cada palavra. A menina manteve a postura. O vestido simples parecia ainda mais deslocado em meio aos brilhos das joias ao redor. Mas sua firmeza era tão grande que alguns convidados começaram a trocar olhares desconfortáveis. Havia algo nela que fugia do esperado. E claro, não faremos isso de graça, continuou ele com um sorriso torto. Se conseguir, eu te darei 100.000 reais. Aqui, diante de todos. Um burburinho se espalhou pelo salão. 100.000. O suficiente para mudar a vida de alguém simples como ela. Mas o tom dele não era de generosidade, era de escárnio. Ele oferecia como quem joga uma migalha a um cachorro, esperando que o animal se humilhe para pegá-la. E se eu não conseguir? Perguntou a menina sem baixar os olhos. Ah, ele sorriu satisfeito. Se não conseguir, você será obrigada a admitir que mentiu. Aqui, na frente de todos. Vai pedir desculpas por ter desperdiçado nosso tempo com suas fantasias. As pessoas prenderam a respiração. O jogo estava montado. A recompensa era tentadora, mas o risco era brutal. A humilhação pública definitiva. Aceito, respondeu ela sem hesitar. A plateia se agitou. O milionário abriu os braços triunfante, como se já tivesse vencido. Excelente, disse ele. Então vamos começar.
Ele estalou os dedos e um dos empregados trouxe um pequeno microfone portátil, daqueles usados em festas para discursos improvisados. O milionário entregou o microfone à menina como quem entrega uma arma descarregada. Vamos lá, garota. Mostre-nos o que sabe. Comece pelo inglês. Ela respirou fundo, segurou o microfone com as duas mãos e, sem pressa, começou a falar. Não era apenas um cumprimento. Era uma apresentação completa, elegante, com frases longas, vocabulário refinado, fluidez natural. Quem entendia inglês ficou boquiaberto. Não havia erro, não havia hesitação. O milionário cruzou os braços. Nada mal. Mas inglês qualquer garçom de hotel sabe, disse ele com um meio sorriso. Agora, francês. A menina mudou de idioma como quem muda de respiração. As palavras saíam suaves, com pronúncia perfeita. Os convidados que falavam francês entre si não acreditavam no que ouviam. Alguns até se entreolharam, confirmando que aquilo não era truque. Alemão, ordenou o milionário, e veio o alemão, duro, preciso, carregado de autoridade. O milionário apertou os olhos, incomodado. Espanhol, ela respondeu em espanhol com naturalidade, como se tivesse nascido em Madrid. A cada idioma, o desconforto crescia. O milionário já não ria. Seus lábios se fechavam em uma linha tensa. Os dedos batiam impacientes na taça de cristal. Mas ele não podia recuar. Estava preso ao próprio desafio. Italiano, disse ele, quase cuspindo as palavras. E veio o italiano melódico, firme, arrancando um suspiro de surpresa de uma das convidadas. A cada demonstração, o salão mergulhava em um silêncio mais profundo. As risadas haviam cessado por completo. Agora todos prestavam atenção, e o milionário, acostumado a ser o centro, estava sendo empurrado para a sombra. Mas ele não desistiria tão fácil. Isso ainda não é suficiente, disse, erguendo a voz. Quero ver você conversar, não apenas discursar. Ele estalou os dedos novamente. 2 convidados se aproximaram, um homem francês de negócios e uma senhora alemã. Conversem com ela, testem-na, façam perguntas que ninguém esperaria. O francês iniciou uma pergunta rápida sobre economia mundial. Sem hesitar, a menina respondeu com clareza e vocabulário técnico. O homem arregalou os olhos, surpreso. A senhora alemã a questionou sobre literatura clássica. Novamente, a resposta veio firme, recheada de detalhes que só alguém realmente estudado conheceria. O salão ficou em choque. O milionário tentava sorrir, mas o suor começava a escorrer por sua testa. Vocês não estão sendo duros o suficiente, gritou ele. Tragam alguém de fora. 2 seguranças foram chamados para buscar convidados estrangeiros que ainda não haviam chegado. O milionário queria aumentar a dificuldade, como se buscasse desesperadamente uma falha. Enquanto esperavam, ele se inclinou sobre a menina e sussurrou, para que apenas ela ouvisse. Pode impressionar essas pessoas, mas nunca vai ser como eu. Nunca vai ter o poder que eu tenho. A menina ergueu o olhar e, sem se abalar, respondeu baixinho. O poder que você tem está no bolso. O meu está aqui. Apontou para a própria cabeça. Ele recuou como se tivesse levado um golpe invisível. Os convidados não ouviram as palavras, mas perceberam a tensão no ar. E naquele instante, muitos deles já começavam a mudar de lado. A menina, com sua calma, havia plantado a primeira semente de dúvida no império do milionário. O jogo estava longe de acabar. Ele ainda tinha armas para usar, mas o público já não via apenas uma menina simples. Via uma adversária, e o milionário sabia disso. Os seguranças atravessaram o salão, abrindo caminho com discrição treinada. Trouxeram 3 pessoas que o milionário conhecia de outros eventos. Um executivo japonês, um professor húngaro e uma jornalista russa, que vivia entre Moscou e Paris. O anfitrião sorriu aliviado, como quem encontra munição nova depois de gastar as balas. Agora, senhoras e senhores, anunciou, erguendo a mão como maestro de um espetáculo, vamos elevar o nível, nada de frases de apresentação.
Quero conversas reais, rápidas, vivas, sem tempo para pensar, sem espaço para decorar. Vamos ver do que essa garota é feita. O japonês, educado, inclinou levemente a cabeça para ela e fez a primeira pergunta, seca, objetiva, num japonês de negócios. Perguntou sobre um relatório trimestral que havia sido manchete em Tóquio naquela manhã. A menina não apenas entendeu como replicou os números, comentando comparativos com o trimestre anterior e apontando uma variação inesperada na taxa de câmbio. O executivo levou a mão ao queixo, intrigado. Rebateu com outra pergunta, dessa vez sobre etiqueta em reuniões formais. Ela respondeu com naturalidade, usando expressões idiomáticas que não saem em livros didáticos. Dois convidados murmuraram um impossível engasgado. Húngaro! Ordenou o milionário como se trocasse de canal. O professor sorriu de canto, certo de que agora a barreira seria intransponível. Lançou uma frase longa, cheia de casos gramaticais, que faria tropeçar qualquer aluno avançado. A menina respirou e devolveu a fala, não só correta, mas com cadência de quem já esteve em Budapeste, sentindo o vento frio de dezembro nas margens do Danúbio. Em seguida, perguntou ao professor sobre escritores mágicos da Hungria, citando passagens, nomes difíceis e pequenos detalhes de tradução. O professor piscou 2 vezes, como se uma poeira tivesse caído em seus olhos. Não era poeira. Era espanto. Russo! Disse a jornalista, cortando a atenção, sem esperar permissão do anfitrião. Ela emendou uma pergunta dura sobre liberdade de imprensa. E a menina respondeu em um tom firme, escolhendo palavras que qualquer nativo reconheceria como autênticas. A jornalista apertou os lábios, avaliando cada sílaba. Depois, provocou. Pediu para a menina alternar registro do formal para o coloquial, como se estivesse num café apertado, conversando com amigos. A menina mudou de marcha com suavidade. Soltou uma gíria, contou um microconto de 2 frases, riu de si mesma em russo, fazendo a roda inteira rir sem saber por quê. Quem entendia riu por entender. Quem não entendia riu por contágio. O milionário, até ali apenas tenso, sentiu a primeira rachadura interna. O aplauso discreto que veio de um canto do salão doeu nos ouvidos. Ele ergueu a mão seca como um semáforo. Ainda não. A voz veio menos segura do que antes. Isso prova que ela estudou bem. Mas eu quero ver o limite. Ele andou em círculos curtos, como um leão velho traçando o próprio terreno para lembrar a si mesmo que ainda manda. Parou diante da menina, perto o suficiente para que ela visse a microexpressão no canto do seu olho, aquele tiquinho de medo que homens poderosos fazem de tudo para esconder. Você disse 9 idiomas. Estamos em quantos? 7, ela respondeu, sem triunfalismo. Ótimo. Então, vamos a um diferente. Ele estalou os dedos para o garçom. Traga o Sr. Basil. Do fundo surgiu um senhor de pele morena, sorriso tímido, olhos que carregavam histórias. Trazia no sotaque do português um gosto de maresia. O milionário falou quase teatral. Ele é do Líbano. Quero ver você conversar com ele na língua dos avós. Árabe? Alguém sussurrou. Sem esperar o convite formal, a menina voltou-se para o Sr. Basil e soltou a primeira frase em árabe com uma suavidade que parecia música. Perguntou de que cidade ele vinha, comentou um doce típico, citou o cheiro de cardamomo. O Sr. Basil deixou escapar uma risada emocionada e, num movimento espontâneo, levou a mão ao coração. Conversaram 2 minutos, 2 minutos suficientes para que uma memória fosse evocada. O cheiro de casa, a varanda de uma infância longínqua. Quando terminaram, o Sr. Basil enxugou discretamente o canto do olho e, sem erguer a voz, disse em português: "Isso não é só língua. Isso é respeito." A frase cortou o salão como faca limpa. Não tinha aplauso. Tinha silêncio carregado de sentido. E o silêncio, às vezes, pesa mais que multidão. O milionário mordeu a bochecha por dentro. Buscou os últimos cartuchos. 8 idiomas.
mas ela havia dito 9. Restava 1. Falta 1, não é? Ele disse, forçando um sorriso. Então vamos ao último. Que tal? E fez uma pausa dramática, pescando algo exótico. Islandês? Houve um ó coletivo. Alguns convidados riram nervoso, como quem assiste a um truque prestes a desmoronar. A menina respirou, fez aquele microgesto de quem organiza a prateleira da cabeça e então falou. Não foi discurso, foi pergunta simples, aquelas que abrem portas. Você já visitou as quedas de Gullfoss? A pronúncia era limpa, as vogais cortavam o ar do jeito certo. Em seguida, emendou uma frase sobre o vento no Thingvellir, sobre as placas tectônicas, um detalhe geográfico que qualquer islandês reconheceria. Não havia plateia islandesa ali, mas havia um homem de barba grisalha que endireitou o corpo. Ele era geólogo, conhecia aquele vale, conhecia, sobretudo, a coragem de pronunciar nomes que dão nó na língua alheia. E o nó não veio. 9. A contagem pairou sobre as cabeças como um número mágico. O próprio milionário, sem perceber, deu meio passo atrás. E foi aí que o ponto de virada deixou de ser rumor para virar fato. Chega de cenas, ele disse, forçando a voz a ficar firme. Você cumpriu seu teatrinho, parabéns. Estendeu a mão ao mordomo. Traga um cheque. O mordomo hesitou, um gesto mínimo, quase invisível, que só quem estava atento perceberia. O milionário ergueu o queixo. O cheque agora, o papel branco, grosso, veio apoiado num pequeno pranchetão de madeira. O milionário segurou a caneta como um troféu e escreveu 100.000, com letras grandes, como quem desenha um mural para a própria vaidade. Assinou, arrancou a folha com violência calculada e a estendeu para a menina. Aqui está, prodígio. Ela não tocou no papel. Eu não terminei. A voz não era insolente, era só completa. Como assim não terminou? Ele riu, mas o riso não achou eco. Você falou os 9. Acabou. Você disse que queria ver conversa real, não frases decoradas. Eu conversei, mas não foi isso que você testou. Você testou poder. O salão inclinou o ouvido. O milionário apertou os olhos. E qual é o seu ponto? Meu ponto é que você não me pediu para traduzir ninguém nesta sala. Você me pediu para me submeter. São coisas diferentes. Por um instante o anfitrião perdeu a expressão. E quando a recuperou, o sorriso estava errado, cortado, perigoso. Bonita frase. Ele jogou o cheque em direção a ela. Pegue. Não gosto de perder tempo. Você venceu o joguinho. Leve o prêmio e vá para casa. Ela olhou o papel que repousava, leve, sobre o ar, e deixou que ele caísse aos seus pés. Um suspiro percorreu as fileiras de convidados, como vento atravessando folhas secas. Eu não fico com o seu dinheiro, disse, com calma. Eu fico com a verdade. Um zunido percorreu os cantos. Orgulhosa, alguém sussurrou. Insensata, arriscou outro. O milionário tentou uma gargalhada, mas o som saiu áspero, curto. Verdade? Ele abriu os braços para o salão. A verdade é simples. Eu pago, eu mando. Isso aqui é meu, essa noite é minha, e você só está aqui porque eu quis. A verdade, ela continuou sem erguer a voz, é que todas essas pessoas riram quando você riu, não porque era engraçado, mas porque tem medo. E o medo delas é o seu idioma preferido. A frase acertou. Não era grito, era precisão. Foi nessa hora que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. A jornalista russa levou discretamente o telefone ao bolso do blazer, com a câmera já em modo de gravação, e o professor húngaro tirou os óculos, passando o lenço nas lentes com um cuidado que só se tem quando se quer ganhar tempo para não explodir em aplauso. O milionário deu um passo à frente, e a voz perdeu a última camada de cortesia. Você acha que me conhece? Eu conheço o modo como você pesa pessoas. A menina virou a palma da mão para cima como quem apresenta um objeto invisível. Você mede com cifrões e decibéis. Eu meço com silêncio e trabalho. Não são unidades compatíveis. Filosofia de pobre não paga conta.
Nem arrogância compra respeito. O salão ficou gelado. Havia medo de tempestade, mas também a promessa de um céu limpo depois. O executivo japonês que havia testado a menina pigarreou, como quem pede licença à própria timidez, e disse, em português com cuidado: "Posso fazer uma pergunta que não seja sobre idioma?" "Claro!" ela respondeu. "Como? Você aprendeu?" A pergunta ficou suspensa no mesmo ponto do ar em que minutos antes o cheque havia pairado. A menina respirou e olhou para as próprias mãos. Não era pose, era memória. "Com fome", disse. "Fome de entender o mundo. Fome de sair de um lugar onde o teto pinga e o chão racha. Fome de ler o rótulo do remédio que minha mãe não conseguia pronunciar. Fome de negociar preço justo na feira quando meu pai estava doente. Fome de não ser enganada." Os rostos mudaram de formato. Porque fome todos entendem. Mesmo os que nunca sentiram na pele reconhecem o som. "Eu não tive professor particular", continuou. "Tive biblioteca municipal, Wi-Fi emprestado da praça e paciência. Tive cadernos com folhas de segunda mão e um aplicativo gratuito que errava mais do que acertava. Eu anotava os erros para não errar igual. Fiz amigos que eu nunca vi, em países onde eu nunca pisei. Eles me ensinavam o jeito certo de dizer obrigada. E às vezes me perguntavam se eu tinha comido. Ninguém se mexia. O pianista lá no fundo tinha parado de tocar sem perceber. E um dia eu percebi que idioma não é um enfeite, é uma ponte. Do outro lado da ponte tem gente. Quando você fala com elas, elas abrem a porta. E quando elas abrem a porta, você vê que o mundo é maior do que essa sala. O milionário sentiu o chão mover 1 milímetro. E quem manda em pisos de mármore não costuma lidar bem com coisas que se movem. "Chega", ele ergueu a mão. "Chega de melodrama. Você quer respeito? O mundo respeita vencedores. Pegue o cheque. O mundo respeita quem não mente para si." A menina baixou o olhar para o papel aos seus pés. "Você me ofereceu dinheiro para comprar o direito de dizer que me fez. Mas eu já estava feita antes de entrar por essa porta." A jornalista russa, ainda discreta, registrava cada frase. Ela sabia quando nascia uma história que respiraria fora dali. O milionário tentou recuperar o script, virou-se para a plateia e, com um gesto largo, buscou os risos de antes. Eles não vieram. Veio um silêncio atento, diferente do primeiro. Não era silêncio de medo, era silêncio de escolha. Então, como quem percebe que está perdendo o ritmo do próprio baile, o milionário decidiu aumentar a música. Foi até o microfone central, pediu ao técnico de som que ligasse as caixas maiores e falou num tom que enchia as bordas da sala. Última prova. Seus olhos brilhavam com uma ferocidade quase infantil. "Vou trazer alguém por chamada de vídeo. Um contato meu. Se você mantiver uma conversa fluente com ele, em qualquer assunto que ele escolher, eu dobro o valor. 200 mil. E além do dinheiro, eu te ofereço um emprego. Hoje. Aqui." A promessa soou como trovoada numa planície seca. Metade do salão arregalou os olhos. A outra metade apenas prendeu o ar. A menina não sorriu, mas também não recuou. "Quem é?" perguntou. "Você vai descobrir quando atender." O milionário sinalizou para um assistente. "Prepare a ligação." O assistente correu. O projetor na parede acendeu, a tela branca brilhou. Um som de conexão. Chamando, chamando. O nome na tela apareceu discreto, um nome que muita gente ali conhecia de manchetes, viagens, contratos. O coração coletivo do salão bateu mais rápido. O milionário virou o rosto para a plateia, certo de que recuperaria o domínio com um golpe de efeito. Depois voltou-se para a menina e pela primeira vez deixou escapar uma sombra de dúvida, quase um pedido que ele mesmo não percebeu. "Vamos ver se sua ponte chega tão longe." A chamada conectou, e foi nesse exato segundo, enquanto a imagem ainda ganhava foco, que o salão inteiro entendeu. O jogo tinha mudado de dono, porque a menina, sem se abalar, já estava 2 passos à frente, onde a linguagem termina e começa a coragem. A tela gigante brilhou no fundo do salão.
Os convidados prenderam a respiração, curiosos para descobrir quem apareceria naquela chamada de vídeo. O milionário, de braços cruzados, ostentava um sorriso frio, como se tivesse preparado sua carta final. A imagem se estabilizou. Um homem de terno impecável, fundo com estantes cheias de livros, rosto severo. Era um diplomata estrangeiro, famoso por representar seu país em negociações duras e reuniões internacionais. Alguém que não aceitava deslizes, que percebia cada detalhe, cada palavra usada fora de lugar. "Boa noite", disse ele em inglês com sotaque carregado. "Com quem estou falando?" O milionário avançou até a câmera, ansioso em exibir sua armadilha. "Está falando com uma jovem que afirma falar 9 idiomas. Quero que o senhor teste isso por mim. Faça qualquer pergunta, em qualquer idioma que domine." O diplomata arqueou as sobrancelhas, intrigado. Depois, fixou os olhos na menina. "Vamos ver", disse. E, sem dar tempo de preparação, lançou a primeira pergunta em francês rápido, cheio de termos diplomáticos. A menina respondeu sem hesitar. Não apenas respondeu, mas acrescentou uma reflexão política atual, citando a posição de outro país europeu sobre o mesmo tema. O diplomata ajustou a postura, surpreso com a clareza. Sem pausa, ele mudou para espanhol. Perguntou sobre a relação da América Latina com blocos econômicos internacionais. A menina desenvolveu uma resposta firme, apontando dados e exemplos históricos. O milionário ao lado começava a suar. O diplomata sorriu de leve e então elevou o tom. Passou para o russo. Um idioma que não perdoa erros, frases longas, vocabulário pesado, construções complexas. A menina o acompanhou, devolvendo cada resposta com a mesma profundidade. Usava expressões locais, comparações culturais, metáforas típicas de quem viveu ou estudou profundamente. Os poucos convidados que entendiam russo arregalaram os olhos. O milionário tentou disfarçar a inquietação. Mas o diplomata percebeu. Decidiu ir ainda mais longe. "Agora, árabe", pediu, cruzando os dedos diante da boca. O salão mergulhou em silêncio. Era a língua mais distante, mais exigente. A menina respirou fundo e respondeu de imediato, contando uma breve parábola usada em escolas árabes para ensinar moral às crianças. O diplomata riu baixo, reconhecendo a história. "Impressionante", murmurou. "Você não apenas fala, você entende a alma da língua." O milionário avançou um passo, tentando recuperar o controle. "Teste a mais. Ainda não vimos tudo." O diplomata sério fez a última jogada. Em japonês, perguntou sobre a diferença entre honra e orgulho. Uma questão filosófica, difícil até para nativos. A menina inclinou a cabeça. Pensou por um segundo e respondeu com uma delicadeza que calou o salão. Explicou que orgulho é pesado, busca validação dos outros, enquanto honra é silenciosa, nasce de dentro e não precisa ser exibida. As palavras, simples e profundas, ecoaram pelo salão como se fossem gravadas em pedra. O diplomata suspirou e falou em inglês, olhando diretamente para a câmera. "Eu confirmo, esta jovem fala os idiomas com fluência. Mais do que isso, fala com verdade. Ela tem algo que muitos dos meus colegas, mesmo com anos de carreira, não conseguem carregar: autenticidade." O milionário ficou paralisado. A confirmação, vinda de uma autoridade internacional, diante de toda a sua plateia, era um golpe duro demais. Os convidados começaram a murmurar, alguns já batendo palmas discretamente. A jornalista russa, ainda com o celular escondido, gravava cada segundo. Ela sabia. Aquilo era uma história que iria circular o mundo. A menina, porém, não sorriu. Não ergueu os braços em triunfo. Não comemorou. Apenas olhou para o milionário e disse calmamente: "A verdade não precisa de aplausos." As palavras foram como uma lâmina. O milionário cerrou os punhos. Ele não podia deixar terminar assim. Não depois de ter sido desafiado em sua própria casa, diante de seus convidados. "Muito bem",
disse, forçando um sorriso que não convencia ninguém. Você me surpreendeu, mas ainda falta uma coisa. Ele caminhou até o centro do salão, erguendo a voz. Quero que todos aqui entendam que esta noite não é sobre uma garota tentando brilhar. É sobre mim, sobre o que eu construí, sobre o espaço que ofereci para que isso acontecesse. Mas ninguém reagiu. Os olhares estavam nela, não nele. A cada palavra que dizia, mais ele parecia gritar sozinho dentro de um abismo. O milionário então tomou a decisão final. Iria expor a menina de outra forma. Não seria mais com idiomas, seria com humilhação pessoal. Conte para nós, garota, disse, virando-se para ela. De onde você veio? Onde aprendeu tudo isso? Porque todos aqui sabem que com roupas como as suas, você não estudou em Harvard. Você deve ter vindo da pobreza, da lama, de algum lugar que fede a fracasso. Então fale, conte sua origem. Mostre que por trás dessa encenação não passa de uma pobre tentando parecer gente grande. O silêncio foi brutal. Era a tentativa final dele de esmagá-la, de inverter os olhares. A menina respirou fundo. Sabia que todos a encaravam. Sabia que seu próximo gesto mudaria tudo. Ela então deu um passo à frente, ergueu o queixo e começou a falar. E o que saiu de sua boca não foi um lamento, nem uma justificativa. Foi a verdade nua, transformada em espada. A menina respirou fundo. O salão inteiro estava preso ao silêncio, esperando que ela vacilasse. O milionário sorria com malícia, acreditando que, ao expor sua origem, finalmente conseguiria rebaixá-la. Mas, em vez de hesitar, ela deu um passo à frente. A luz dos lustres refletiu em seus olhos, que agora pareciam chamas firmes. Quer saber de onde eu vim? Perguntou, olhando diretamente para ele. Pois eu vou contar. Os convidados se inclinaram nas cadeiras, atentos. A voz dela não tremia, mas tinha uma intensidade que fazia cada palavra pesar. Eu vim de um bairro que vocês não conhecem. Ruas esburacadas, postes que raramente funcionam, casas que parecem cair com a próxima chuva. Cresci ouvindo o barulho da goteira no balde, dividindo o pão dormido com meus irmãos. Minha mãe saía de madrugada para limpar casas, meu pai se esgotava em obras, e ainda assim o dinheiro nunca dava. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio se alongar. Eu não tive brinquedos caros. Minha escola não tinha ar-condicionado nem laboratórios. Eu não tive professores particulares, nem viagens de intercâmbio. Tive um caderno velho, canetas emprestadas e uma biblioteca pública pequena, onde os livros eram tão gastos que às vezes as letras quase desapareciam das páginas. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Não era a narrativa de ostentação a que estavam acostumados. E foi ali, naquele espaço silencioso, cheio de livros usados, que eu descobri minha primeira ponte com o mundo. Palavras que eu não entendia, sons estranhos, símbolos que pareciam indecifráveis. Enquanto muitos viam apenas páginas velhas, eu via portas. Portas que me levavam para lugares que minha família jamais poderia visitar. A voz dela engrossou, e os olhos fixos no milionário não piscavam. Eu aprendi inglês, traduzindo as letras das músicas que tocavam em rádios comunitárias. Aprendi francês, copiando frases de um livro gasto que encontrei no lixo. Aprendi espanhol, ouvindo os vizinhos imigrantes que trabalhavam na feira. E cada idioma foi entrando na minha vida como quem trazia uma arma contra a miséria. Os convidados estavam hipnotizados. Ninguém mais lembrava do vinho caro ou do jantar interrompido. Só havia ela, no centro, transformando sua dor em discurso. Enquanto vocês riam das minhas roupas, continuou, eu passava noites inteiras copiando palavras à mão. Eu ficava com fome,
mas me alimentava de conhecimento. E quando não tinha internet em casa, eu sentava na praça, roubando o sinal aberto de um restaurante. O frio era cortante, mas eu não sentia, porque estava mergulhada em conversas com pessoas do outro lado do mundo. Um senhor idoso, na plateia, inclinou a cabeça, emocionado. A jornalista russa gravava tudo com firmeza, já percebendo a força daquela narrativa. Eu não precisei de Harvard para aprender. Precisei de disciplina. Precisei de sede. Precisei acreditar que cada palavra nova era uma pedra tirada do muro que me separava do futuro. E sabe o que mais? Ela ergueu o queixo. Eu nunca quis impressionar vocês. Eu só quis ter a chance de não ser enganada, de não ser tratada como invisível. O milionário tentou interromper, mas a menina não lhe deu espaço. Você acha que minha origem é motivo de vergonha, mas é justamente por ter vindo da lama que eu sei o valor de cada vitória. Você nasceu cercado de luxo. Eu nasci cercada de obstáculos. A diferença é que você compra pontes prontas. Eu construo as minhas com as próprias mãos. A frase caiu como um soco. O milionário ficou imóvel, tentando manter o sorriso, mas sua máscara começava a rachar. A menina se virou para os convidados. Vocês riram de mim quando eu disse que falava 9 idiomas. Riram porque o luxo acostumou vocês a acreditar que talento só nasce dentro de paredes de mármore. Mas o talento não é privilégio dos ricos. Ele pode nascer em qualquer lugar, até no chão rachado de uma casa esquecida. A diferença é que uns o cultivam e outros o enterram. O salão se dividia entre o choque e a reflexão. Pessoas que antes gargalhavam agora olhavam para o chão, envergonhadas. A menina então concluiu: eu sou filha de pedreiro e faxineira, e cada idioma que eu falo carrega o suor deles. O suor que vocês nunca verão, mas que é mais valioso do que qualquer cheque assinado em mesas de ouro. Silêncio. Um silêncio absoluto carregado de impacto. O milionário tentou recuperar o controle. Linda história, mas no fim ainda é só isso, uma história. Aqui, quem tem poder sou eu. Você pode impressionar por alguns minutos, mas quando sair dessa sala, ninguém mais vai se lembrar. A menina encarou-o sem medo. É aí que você se engana. O que eu mostrei hoje não é para ser lembrado, é para ser sentido. E quem sente, não esquece. As palavras caíram como marteladas. Os convidados começaram a bater palmas, tímidas no início, depois crescendo, até ecoarem pelo salão inteiro. O milionário fechou os punhos, mas não conseguiu abafar o som. O domínio escorregava de suas mãos como areia, e pela primeira vez naquela noite, ele percebeu que estava diante de algo que não podia comprar. O som das palmas ecoava pelo salão como um trovão inesperado. O milionário, ainda de pé no centro, tentava sustentar o sorriso forçado, mas a tensão em seus ombros o traía. Ele sabia que estava perdendo o domínio. A cada batida de palma, mais a autoridade escorria de suas mãos, mas o orgulho não o deixaria parar ali. Ele respirou fundo, ergueu as mãos pedindo silêncio e forçou a voz a sair firme. Muito bem, linda narrativa, todos emocionados, mas emoção não é prova. Eu ainda não estou convencido. A menina o encarou sem piscar. Já provei tudo o que tinha para provar. Ainda não. Ele sorriu com malícia. Você me disse que falava 9 idiomas. Mas falar não basta. Quero ver se você consegue sustentar isso diante de quem nasceu dentro dessas línguas. Ele estalou os dedos. Os seguranças, atentos, se movimentaram rapidamente em direção à porta. O milionário havia planejado algo a mais. Esta noite está repleta de convidados especiais, anunciou. Não apenas pessoas da cidade, mas também estrangeiros que vieram para meus negócios. Vou chamar alguns deles para conversar com você. Vamos ver se o seu talento resiste a testes reais, sem ensaios. Um burburinho atravessou o salão. Todos aguardavam ansiosos pelo próximo ato. Poucos sabiam que o milionário havia preparado essa carta na manga desde o início.
caso precisasse se defender. Os seguranças retornaram trazendo 3 convidados, um investidor chinês, uma diplomata italiana e um professor de filosofia grego. Cada um carregava um olhar curioso, sem entender direito o espetáculo que estavam prestes a protagonizar. "Senhores", disse o milionário teatral, "apresento a vocês a jovem que afirma falar 9 idiomas. Quero que atestem sem piedade." O investidor chinês foi o primeiro a se aproximar. Olhou para a menina, sorriu de forma cortês e fez uma pergunta longa em mandarim, cheia de termos de mercado, números e expressões técnicas que até muitos estudantes avançados teriam dificuldade em acompanhar. O salão ficou em silêncio, ansioso. A menina respirou fundo e respondeu com calma, usando os mesmos termos, acrescentando exemplos de empresas e até mencionando uma citação de Confúcio sobre paciência nos negócios. O investidor arregalou os olhos, surpreso, e balançou a cabeça em sinal de respeito. Um murmúrio correu pelo salão. "Impressionante", comentou alguém ao fundo. O milionário cerrou os dentes. "Próxima." A diplomata italiana avançou. Ela já havia escutado a menina falar um pouco de italiano, mas agora decidiu ir além. Fez uma pergunta sobre política europeia, usando um sotaque carregado e vocabulário formal, do tipo que só quem vive em Roma conseguiria dominar. A menina não só entendeu como respondeu de forma elegante, fazendo referência a eventos históricos e citando frases de escritores italianos clássicos. A diplomata ergueu a mão em aplauso discreto e comentou em voz baixa: "Perfeita." O salão inteiro ouviu. O milionário estava ficando vermelho, mas ainda não desistiria. Apontou para o professor grego. "Mas sua vez." O professor aproximou-se devagar, apoiado em uma bengala, e disparou uma pergunta em grego clássico, a língua dos filósofos. Um idioma que poucos dominam, mesmo entre estudiosos. A plateia se entreolhou. Agora sim, ela seria derrubada. Mas a menina sorriu e, como se carregasse séculos na garganta, respondeu no mesmo grego clássico, citando Sócrates, completando a frase com uma paráfrase sobre sabedoria e humildade. O professor ficou imóvel por um instante, depois soltou uma gargalhada sincera, batendo a bengala no chão. "Essa menina é uma joia rara", exclamou. "Não apenas fala, mas pensa como quem estudou nos grandes livros." A plateia explodiu em aplausos. O milionário, ofegante, virou-se para todos tentando manter a pose. "Vejam só, ela impressiona bem, mas entendam, nada disso muda a realidade. Palavras são só palavras. No final do dia, quem manda aqui sou eu." Mas suas palavras já não tinham o mesmo peso. A cada nova demonstração, a menina ganhava o respeito que ele tentava roubar. E foi então que a menina, pela primeira vez, deu um passo na direção dele. Não havia arrogância em seu rosto, apenas firmeza. "Você me chamou aqui para me humilhar. Você me desafiou, achando que eu ia tropeçar. Mas agora todos viram que não é a minha verdade que está em jogo. É a sua." Ele engoliu seco, mas disfarçou. "Minha verdade?" ironizou. "E o que seria isso?" "A verdade de que você precisa diminuir os outros para se sentir grande. A verdade de que o seu poder depende do medo dessas pessoas." Ela abriu os braços, apontando para os convidados. Mas hoje elas viram outra coisa. Viram que o respeito pode nascer sem dinheiro, que a inteligência pode surgir em qualquer lugar e que nem todo silêncio é submissão. Às vezes, o silêncio é só preparação para falar mais alto do que você jamais sonhou. A sala explodiu em murmúrios. A jornalista russa filmava tudo. O professor grego sorria como quem acabara de ver um milagre. E até o investidor chinês inclinava a cabeça em respeito. O milionário rangeu os dentes, tentando conter a fúria. "Isso não acabou", disse ele frio. "Se você pensa que me derrotou, ainda não viu nada." A menina manteve-se firme, sem recuar. "Eu não vim aqui para te derrotar. Vim para mostrar que sua arrogância nunca foi invencível." O salão inteiro vibrou com as palavras.
O milionário percebeu que, pela primeira vez, a sua própria festa havia se transformado em palco de sua derrota. Mas ele ainda tinha planos e estava disposto a ir até o limite para recuperar o controle. O milionário estava encurralado. Cada idioma dominado, cada resposta impecável, cada aplauso arrancado do público era como uma pedra arrancada de seu trono. E para um homem acostumado a ser o centro de tudo, perder o controle daquela sala era insuportável. Ele olhou ao redor, tentando encontrar apoio, mas os olhares já não eram os mesmos. Não havia mais risadas submissas nem concordâncias automáticas. Muitos desviavam o rosto para não encarar sua fúria. Outros observavam a menina com uma admiração silenciosa. O suor em sua testa brilhava sob as luzes do lustre. Ele precisava virar o jogo, custasse o que custasse. "Chega de truques", disse, com a voz grave, tentando recuperar a postura. "Você pode impressionar com palavras, mas palavras não mudam quem você realmente é." A menina o encarou com calma. "Quem eu realmente sou não precisa ser mudado." Essas palavras foram como fogo em pólvora. O milionário deu um passo à frente, apontando o dedo para ela. "Pois então mostre a todos quem você é de verdade", rugiu. "Conte a eles como sobrevive. Conte a eles que, para estar aqui, deve ter implorado por um convite. Conte a eles que não passa de uma garota pobre que nunca pertenceu a este lugar." A plateia ficou em silêncio, chocada com a agressividade. Até o pianista parou, suas mãos suspensas sobre as teclas, mas a menina não vacilou. "Eu não pertenço a este lugar", admitiu com firmeza, "mas pertenço ao mundo, e o mundo é maior do que sua mansão." O impacto da frase foi imediato. Alguns convidados até soltaram suspiros audíveis. O milionário, irritado, tentou revidar. Palavras bonitas. "Mas sabe o que importa no mundo real? Dinheiro. Você tem casas, carros, viagens, negócios?" "Não!" Ele se voltou para os convidados. "Olhem bem para ela. É só uma garota que fala línguas, mas continua sem nada. Nenhum de vocês trocaria de vida com ela." A menina esperou que o eco das palavras se apagasse. Então, ergueu o queixo e respondeu: "Você está certo. Eu não tenho casas luxuosas, não tenho carros de milhões, não tenho cofres cheios de dinheiro. Mas sabe o que eu tenho? Eu tenho liberdade. Liberdade de falar com qualquer pessoa neste salão, em qualquer canto do mundo, sem precisar de tradutor. Liberdade de aprender sem depender de você. Liberdade de não me curvar diante da sua arrogância." O salão ficou eletrizado. Era como se a cada frase dela uma muralha fosse derrubada. Mas o milionário não desistiria. Ele sabia que estava perdendo o público, então decidiu atacar sua dignidade pessoal. "Liberdade?" zombou. "Liberdade de quê? De continuar andando com sapatos velhos? De viver em uma casa que deve desabar na próxima chuva? De nunca ter certeza de onde virá a próxima refeição?" O rosto dele estava vermelho de raiva. Ele avançou mais, encurralando-a diante da plateia. "Diga para todos aqui, quando foi a última vez que você jantou em uma mesa como esta? Quando foi a última vez que comeu algo que não fosse arroz e feijão barato? Você fala 9 idiomas, mas nenhum deles vai encher seu prato quando a fome bater." Um silêncio cortante tomou conta da sala. Era o golpe mais cruel que ele podia tentar, transformar a pobreza em arma contra ela. A menina sentiu o peito apertar, mas não desviou o olhar. Ela deixou que alguns segundos passassem, deixando o peso da acusação pairar no ar, e então respondeu, com voz firme: "É verdade. Eu sei o que é dormir com fome. Sei o que é dividir um prato com 3 irmãos. Sei o que é abrir a geladeira e encontrar só silêncio. Mas também sei o que é acordar cada dia com vontade de mudar isso. E essa vontade, milionário, você nunca conheceu." As palavras entraram como facas afiadas. O público estava hipnotizado. Muitos já não olhavam mais para ele com respeito, mas com desprezo. "Você mede pessoas pelo que elas possuem. Eu meço pessoas pelo que elas carregam dentro de si. E dentro de mim existe algo que o seu dinheiro nunca comprará.
Resiliência. O milionário rangeu os dentes. Era como se a cada resposta dela ele fosse se afundando em areia movediça, mas sua vaidade não o deixava recuar. Resiliência? Zombou. Isso não paga contas. Isso não compra respeito. A menina respirou fundo e, olhando para cada rosto no salão, disse em tom solene: respeito não se compra, se conquista. E hoje, diante de todos, eu conquistei o que você nunca terá: admiração verdadeira. As palavras ecoaram como um trovão silencioso. O salão explodiu em aplausos, agora intensos, sem medo. Alguns se levantaram de suas cadeiras, batendo palmas com força. O milionário ficou imóvel, o rosto rígido, tentando sustentar o próprio império que desmoronava diante dos olhos de todos. A menina, no entanto, permaneceu calma, sem levantar os braços em triunfo. Apenas olhou para ele e completou: você queria me humilhar, mas acabou mostrando a todos quem realmente é o humilhado aqui. O golpe final daquele momento caiu como uma sentença. O público estava em pé, vibrando, enquanto o milionário recuava, sentindo que a noite, que deveria ser mais uma demonstração de poder, havia se transformado em palco de sua maior derrota. E no fundo do coração, ele sabia, ainda que tentasse, não havia mais volta. O salão inteiro estava de pé. O som dos aplausos parecia não ter fim. O milionário, imóvel, sentia-se pequeno em sua própria casa. Cada palminha que ecoava era como uma martelada em seu orgulho. Ele respirou fundo, engoliu a raiva, e um brilho frio surgiu em seus olhos. Ainda não podia aceitar a derrota. Ainda tinha uma carta guardada, um golpe final, algo que poderia esmagar a menina diante de todos. Silêncio! Rugiu, levantando as mãos. O público obedeceu aos poucos, embora relutante. Ele forçou um sorriso e falou: muito bem. Você impressionou. Conquistou palmas, ganhou olhares. Mas eu ainda não vi o limite. Você disse 9 idiomas. Mas eu não acredito que sejam apenas esses. Quero ver até onde vai. A menina o encarou sem se mover. Eu falei os 9, e isso já basta. Não para mim, respondeu ele com ironia. Eu quero te ver tropeçar, quero te ver cair. Então vou propor um último teste. Um idioma que não está na sua lista. Algo que nem mesmo muitos estudiosos dominam. Ele fez um sinal para o assistente. Este trouxe um tablet e colocou diante dele. O milionário digitou algo rapidamente, depois mostrou à plateia. Aqui está, disse. Um texto em sânscrito. Um murmúrio percorreu o salão. Sânscrito, a língua antiga da Índia, base de tantas tradições, mas rara, difícil, quase inacessível. Muitos ali nunca tinham ouvido uma frase sequer nesse idioma. O milionário sorriu, confiante de que agora sim teria sua vitória. Leia, traduza, prove que consegue. A menina olhou para o texto na tela. Seus olhos percorreram as linhas intrincadas, símbolos complexos, uma língua que parecia carregar séculos de história em cada traço. O silêncio era absoluto. Cada segundo parecia um minuto. O milionário sorria mais a cada instante, acreditando que o desafio era grande demais até para ela. Mas então a menina respirou fundo, fechou os olhos por um breve instante e começou a ler em voz alta. O som do sânscrito preencheu o salão. Não era hesitante, não era improvisado. Era fluido, cadenciado, quase musical. As sílabas saíam como se tivessem sido guardadas em sua memória há muito tempo. Depois de recitar, ela abriu os olhos e traduziu. Aquele que governa com arrogância, governa por pouco tempo. O verdadeiro líder é aquele que ouve, que aprende, que serve. Pois a glória do orgulho é efêmera, mas a sabedoria é eterna. Um arrepio percorreu a plateia. Era como se o próprio texto tivesse sido escrito para aquele momento. Cada palavra ecoava como uma sentença contra o milionário. O rosto dele perdeu a cor. O sorriso sumiu. Era como se o mundo tivesse conspirado para que sua última jogada fosse transformada em seu pior fracasso.
A menina prosseguiu, olhando diretamente nos olhos dele. Você queria me fazer tropeçar, mas foi você quem caiu. Este texto não é só uma prova de idioma, é um espelho. E nele todos aqui estão vendo o reflexo do seu verdadeiro rosto. A plateia explodiu em aplausos, agora sem medo, sem contenção. Gritos de admiração se misturavam às palmas, e algumas pessoas se levantaram nas cadeiras para aplaudir de pé. O milionário, incapaz de reagir, olhava ao redor como um homem perdido em sua própria festa. Ele havia preparado cada detalhe daquela noite para ser lembrado como um anfitrião grandioso, mas seria lembrado como o homem que tentou humilhar uma menina e acabou humilhado. O professor grego bateu sua bengala no chão e disse em voz firme: essa jovem não é apenas poliglota, é um símbolo. Símbolo do que significa lutar, resistir e vencer sem precisar esmagar os outros. O investidor chinês assentiu, murmurando algo sobre disciplina e sabedoria. A diplomata italiana enxugava discretamente uma lágrima. E a jornalista russa filmava tudo, sabendo que no dia seguinte aquela história rodaria o mundo. A menina, no entanto, permaneceu calma. Não ergueu os braços, não celebrou com euforia. Apenas ficou em silêncio, deixando que o barulho da plateia fosse o testemunho do que havia conquistado. O milionário tentou falar, mas sua voz falhou. Tentou sorrir, mas seu rosto endurecido não permitiu. A derrota não estava apenas diante de seus olhos. Estava gravada em cada câmera, em cada celular que registrava aquele momento. A menina se virou para ele, deu um passo à frente e falou, num tom que atravessou o salão como um raio. Hoje, você aprendeu algo que nenhuma fortuna ensina. Que existem pessoas que não podem ser compradas. As palmas se intensificaram. Alguns gritavam, outros choravam. O salão, antes templo da arrogância, agora era palco da justiça. E no meio da multidão em pé, só uma pessoa estava sentada, imóvel, derrotada, o milionário. O salão ainda vibrava com os aplausos quando a menina silenciou, permanecendo ereta no centro, com o olhar firme. Não havia euforia em seu rosto, apenas a serenidade de quem sabia que tinha vencido. O som das palmas ecoava, como uma onda contínua, mas no meio daquele mar de aplausos, o milionário parecia cada vez menor, afundando em seu próprio silêncio. Ele se sentou devagar na poltrona mais próxima, como se suas pernas já não conseguissem sustentar o peso do orgulho. A taça de champanhe, ainda em sua mão, tremia tanto que algumas gotas caíram no tapete persa. O homem que sempre havia se orgulhado de controlar cada detalhe de seus eventos, agora não controlava nem os próprios dedos. A menina respirou fundo e fez um gesto com a mão, pedindo silêncio. Aos poucos os aplausos foram diminuindo até restar apenas o eco das últimas batidas. Então ela falou, eu não vim aqui para destruir ninguém. Eu vim para mostrar que conhecimento não pertence a uma classe, a um sobrenome ou a um cofre cheio de dinheiro. Conhecimento é uma chama que pode nascer em qualquer lugar, até na casa mais simples. As palavras pairaram no ar, carregadas de peso. Alguns convidados se mexiam desconfortáveis, como se repentinamente percebessem o quanto haviam se deixado manipular pelo medo do milionário. Outros, porém, sentiam-se inspirados, como se tivessem acabado de testemunhar algo maior do que uma simples demonstração de idiomas. O professor grego, apoiado em sua bengala, ergueu a voz. Menina, esta noite você nos lembrou do verdadeiro valor da sabedoria. Você nos mostrou que força não é gritar mais alto, mas sustentar a verdade, mesmo quando todos tentam calar. O investidor chinês assentiu. Eu viajei o mundo inteiro em busca de negociações e contratos, e aprendi uma coisa. Não existe investimento mais poderoso do que em si mesmo. Essa garota é a prova viva disso. A diplomata italiana sorriu, inclinando-se para ela. Você não apenas fala línguas. Você fala corações. A plateia explodiu em murmúrios de concordância. O milionário sentado abaixou a cabeça, incapaz de encarar os convidados. Pela primeira vez, ele não era o centro da festa.
A jornalista russa levantou-se e declarou: "Eu gravei tudo. Essa história vai rodar o mundo. E quero que todos saibam que nesta noite o luxo não venceu. Quem venceu foi a verdade." Alguns convidados aplaudiram novamente. Outros, antes submissos, agora caminhavam até a menina para elogiá-la, oferecer cartões, contatos, oportunidades. Era como se o peso da balança tivesse virado completamente. Quem antes zombava, agora queria se aproximar dela. A menina agradecia com humildade, sem se envaidecer. Cada gesto dela contrastava ainda mais com a arrogância do milionário, que permanecia imóvel como uma estátua de orgulho quebrado. Em certo momento, a menina caminhou até ele. Todos prenderam a respiração, esperando que ela finalmente o humilhasse. Mas, ao contrário, ela apenas colocou a mão no braço dele e disse em voz baixa, quase um sussurro: "O que me trouxe até aqui não foi o desejo de te derrotar. Foi a vontade de provar que ninguém deve ser subestimado, nem mesmo a menina mais simples que ousa sonhar." O milionário levantou os olhos e, por um instante, parecia um homem cansado, despido da armadura da arrogância, mas não conseguiu responder. A menina então se afastou, voltou-se para a plateia e concluiu: "Não quero que levem dessa noite apenas a imagem de uma menina que fala idiomas. Quero que levem a certeza de que cada um de vocês pode aprender, crescer e mudar. Não importa se nasceu entre paredes de mármore ou em casas de tijolo cru. O que importa é o quanto você acredita na própria capacidade." Os aplausos voltaram, ainda mais fortes, enchendo o salão como um trovão coletivo. Muitos já estavam de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. E no meio de toda aquela vibração, o milionário permaneceu sentado, esmagado pela realidade que não podia negar. Ele havia perdido. Não apenas um jogo de palavras, mas algo muito maior. Perdera a admiração, o respeito e, acima de tudo, o controle. A jornalista russa desligou a gravação, mas seu olhar dizia tudo. A história já estava viva. Não poderia mais ser apagada. E a menina, mesmo cercada por pessoas querendo falar com ela, não se deixou deslumbrar. Caminhou até a porta principal, parou por um instante, olhou para trás e disse calmamente: "O que eu conquistei esta noite não foi para mim. Foi para todos que já foram subestimados, para mostrar que a voz de um só pode calar o riso de muitos." Ela saiu, e o salão, agora sem ela, parecia vazio, ainda que estivesse lotado. O milionário permaneceu sentado, com os olhos perdidos, sabendo que aquela seria a noite pela qual seria lembrado para sempre. Não como anfitrião de luxo, mas como o homem que riu da menina e terminou sendo silenciado por sua verdade. A porta da mansão se fechou atrás dela, mas a noite estava apenas começando. Do lado de fora, o vento frio tocava sua pele como um abraço de liberdade. Pela primeira vez, depois de tantas horas enfrentando humilhações e desafios, a menina respirava fundo sem sentir o peso da desconfiança. Lá dentro, o salão ainda fervilhava. A conversa entre os convidados não era mais sobre os negócios do milionário, sobre viagens luxuosas ou sobre investimentos secretos. Agora, todos falavam dela, sobre sua coragem, sua inteligência, sua serenidade. Era como se, em poucas horas, tivesse virado uma lenda viva. A jornalista russa, animada, já preparava seu relatório para enviar à redação. Ela sabia que aquela história renderia manchetes internacionais. A noite em que uma jovem humilde calou um milionário arrogante com 9 idiomas. A frase corria em sua mente como um título inevitável. O professor grego, encantado, conversava com a diplomata italiana. "Pessoas assim aparecem uma vez em cada geração", disse ele, emocionado. "Não é apenas sobre línguas, é sobre caráter." Enquanto isso, o milionário permanecia sentado, imóvel, como se tivesse perdido o fôlego.
Ele escutava, impotente, a própria festa se transformar em um tributo àquela menina que havia tentado destruir. Do lado de fora, no entanto, a menina caminhava devagar pela rua, iluminada por postes amarelos. Não estava sozinha. Algumas pessoas a seguiram, ansiosas por se aproximar. Um empresário local ofereceu cartão de visita, prometendo oportunidades. Uma professora de idiomas estrangeira quis conhecê-la melhor, oferecendo acesso a materiais raros. Até mesmo a diplomata italiana saiu da mansão e a alcançou, sorrindo. "Você precisa vir para Roma", disse, animada. "Eu mesma abrirei as portas para que estude e trabalhe em instituições internacionais. Pessoas como você devem ser vistas pelo mundo." A menina agradeceu, com humildade, sem se deixar embriagar pela proposta. "Eu agradeço, mas não quero apenas ser vista. Quero continuar construindo pontes." As palavras dela, simples e firmes, emocionaram a diplomata, que entendeu que não estava diante de alguém comum. Naquela mesma noite, o telefone da jornalista russa não parava de tocar. Redações de outros países queriam saber detalhes da história. Um vídeo curto, filmado discretamente por um dos convidados, já começava a circular nas redes sociais. Nele, a menina aparecia falando francês, alemão e árabe com perfeição, enquanto a plateia aplaudia e o milionário se encolhia. Em poucas horas, milhares de pessoas compartilhavam o vídeo. No dia seguinte, a notícia já estava em jornais e sites. Manchetes surgiam em várias línguas. A garota que falou 9 idiomas e derrotou um milionário arrogante. Uma lição de humildade dada por quem menos se esperava. Inteligência não tem preço. A noite em que a sabedoria venceu o dinheiro. Convites começaram a chegar de todos os lados. Universidades ofereceram bolsas de estudo. Instituições culturais a chamaram para palestras. Organizações internacionais enviaram mensagens de apoio. E no meio de tudo isso, a menina permanecia calma, focada, sem se deixar deslumbrar. Ela sabia que aquela oportunidade não era apenas para ela, era para todos os que já haviam sido subestimados. Enquanto isso, a vida do milionário seguia outro rumo. Sua derrota viralizara. Ele, que sempre fora lembrado por suas festas luxuosas e pelo poder em cada reunião, agora era conhecido como o homem que foi calado por uma menina. Negócios começaram a se afastar, investidores perderam confiança e até mesmo alguns amigos próximos deixaram de atender suas ligações. Cada novo vídeo que circulava, cada reportagem que contava a história, era como um espelho em que ele era obrigado a se ver derrotado de novo e de novo. Já a menina, ao contrário, florescia. De estudante anônima, passou a ser convidada para entrevistas, para programas de TV, para encontros com líderes e educadores. Mas nunca se esqueceu de suas origens. Em cada fala, ela lembrava da biblioteca pública, das noites frias na praça, com Wi-Fi emprestado, dos cadernos velhos. "Se eu cheguei até aqui", dizia ela nas entrevistas, "não foi porque alguém abriu as portas para mim. Foi porque eu aprendi a construir as minhas próprias portas." E a cada frase inspirava milhares de jovens ao redor do mundo a acreditarem que também podiam. O milionário, por sua vez, isolado em sua mansão, via seu império desmoronar. Mas a humilhação maior não estava na perda de contratos ou de prestígio. Estava no fato de que, em toda parte, seu nome já não era pronunciado com respeito, mas como exemplo do que acontece quando se subestima alguém por sua aparência ou condição. A menina, sem nunca levantar a voz, havia derrotado não apenas um homem, mas uma mentalidade inteira. E naquela noite, ao olhar para o céu estrelado, enquanto caminhava sozinha de volta para casa, ela sorriu pela primeira vez desde que tudo começara. Não era o sorriso de vitória, mas o sorriso de quem entende que a luta ainda continua, mas que desta vez não está mais sozinha. Os dias que se seguiram foram uma avalanche. A cada manhã, novos convites, novas mensagens, novas manchetes.
A menina, que até então era invisível para o mundo, de repente se tornara um símbolo. Universidades de renome internacional ofereceram bolsas de estudo. Embaixadas entraram em contato, convidando-a para programas de intercâmbio. Fundos de apoio à educação queriam patrociná-la. Jornalistas disputavam entrevistas. Sua foto estampava capas de revistas com títulos como A Voz que Quebrou o Silêncio e A Menina que Falou 9 Idiomas e Calou o Orgulho. Mas em meio a todo esse barulho, ela não perdeu a calma. Continuava morando na mesma casa simples, ajudando a mãe nas tarefas diárias, sentando-se no mesmo canto da sala para estudar com seus cadernos gastos. Quando perguntavam como se sentia diante de tanto reconhecimento, ela respondia sempre com a mesma serenidade: eu não busquei fama, eu busquei conhecimento. A fama é apenas o eco. Essa humildade apenas aumentava o respeito que recebia. Jovens de diferentes países começaram a escrever para ela, dizendo que se sentiram inspirados, que voltaram a estudar, que decidiram não desistir. Um canal de televisão europeu exibiu a gravação feita pela jornalista russa e a cena viralizou ainda mais. A imagem do milionário sentado em silêncio, derrotado, contrastava com a menina ereta, firme, falando em sânscrito como se carregasse séculos de sabedoria. Aquilo virou metáfora em debates, palestras, até em salas de aula. O poder da arrogância sendo destruído pela força da disciplina. Enquanto isso, o milionário enfrentava as consequências. Contratos foram cancelados. Parceiros de negócios se afastaram. Convites para eventos desapareceram. Mas a pior punição não veio de fora, e sim de dentro, o silêncio. Onde antes havia bajulação e risos forçados, agora havia olhares frios, desconfiança, vergonha. Ele, que sempre comandara plateias, agora não comandava nem o respeito de sua própria equipe. Em sua mansão, rodeado de luxo, sentia-se vazio. Andava pelos corredores e ouvia o eco dos aplausos, mas não para ele. Eram aplausos que não conseguia esquecer, que o perseguiam como uma lembrança incômoda. Como isso aconteceu? Murmurava diante do espelho noite após noite. Como uma simples garota conseguiu me destruir diante de todos. Mas não tinha coragem de admitir a resposta, porque subestimou, porque acreditou que dinheiro era sinônimo de poder absoluto. Enquanto isso, a menina começava a enfrentar uma nova realidade. O reconhecimento trazia consigo uma responsabilidade inesperada. Em escolas, crianças e adolescentes passaram a citá-la como exemplo. Professores falavam dela em sala de aula. Programas educacionais usavam sua história para motivar alunos em comunidades carentes. Ela recebia cartas e mensagens de jovens dizendo: eu também quero aprender outro idioma como você. Você me fez acreditar que posso ser mais. Obrigado por mostrar que nós também temos valor. A cada mensagem, sentia o peso crescer em seus ombros. Não era apenas sobre sua vitória. Agora, ela era a voz de muitos, e essa responsabilidade a fazia refletir. O que faria com tudo isso? Usaria apenas para mudar sua vida ou para abrir portas para os outros também? Certa noite, sentada com sua mãe na cozinha simples, conversaram longamente. A mãe, de mãos calejadas pelo trabalho, segurava a xícara de café e dizia: minha filha, orgulho é pouco, mas nunca se esqueça de onde veio. O mundo vai tentar te puxar para cima de um palco, mas palco não é casa. Casa é onde você se lembra de quem é. A menina assentiu. Sabia que precisava manter os pés firmes no chão, mesmo que sua voz alcançasse o mundo. Do outro lado, o milionário começava a viver um tormento silencioso. Pessoas que antes o adulavam, agora o evitavam. Seus eventos estavam vazios. Os jornais que antes o elogiavam agora o mencionavam como o homem que caiu diante da sabedoria de uma jovem. E pela primeira vez em décadas, ele se viu sozinho. Sem plateia, sem risos, sem poder. Apenas ele e o peso da própria arrogância. Aos poucos começou a refletir. Passava horas trancado no escritório, revendo a gravação da noite fatídica.
No início, buscava um detalhe que desmerecesse a menina, mas quanto mais assistia, mais percebia algo que nunca admitira. Ela não tinha vencido com raiva, tinha vencido com serenidade. Esse contraste doía mais do que qualquer derrota. Ele, que gritou, humilhou e atacou, foi derrotado por alguém que apenas disse a verdade com calma. Naquela solidão, o milionário começou a sentir algo que jamais conhecera: vergonha. Enquanto isso, a menina recebia a notícia de que havia sido convidada para discursar em um fórum internacional de educação. Não para falar de idiomas, mas para contar sua história de superação. Ela hesitou. Não gostava de se ver como símbolo, mas entendeu que não podia recusar. Aquilo não era mais sobre ela, mas sobre todos que precisavam ouvir. Quando subiu ao palco do fórum diante de centenas de pessoas de várias nacionalidades, respirou fundo e disse: "Eu não sou diferente de ninguém. A diferença é que eu não desisti quando todos esperavam que eu desistisse." O auditório se levantou em aplausos, e naquele instante a menina percebeu: sua vida havia mudado para sempre. Não era apenas uma estudante que falava 9 idiomas. Era a prova viva de que conhecimento pode nascer onde ninguém acredita. E longe dali, em sua mansão silenciosa, o milionário fechava os olhos diante da tela, vendo novamente o momento em que o sânscrito ecoou pelo salão. E murmurava para si mesmo, sem coragem de admitir em voz alta: "Eu ri dela, mas foi ela quem me ensinou." O Fórum Internacional foi apenas o início. Em poucas semanas, a história da menina já não era apenas um episódio isolado. Havia se tornado um símbolo. Escolas usavam sua trajetória para inspirar alunos. ONGs a citavam em campanhas educacionais. E até governos mencionavam seu nome em discursos sobre superação. Mas apesar da fama crescente, ela continuava vivendo com simplicidade. Ainda acordava cedo para ajudar a mãe. Ainda estudava nos mesmos cadernos gastos. Ainda preferia ouvir antes de falar. O que mudara não era sua essência, mas a forma como o mundo a enxergava. E foi essa diferença que trouxe a verdadeira transformação. Em cada entrevista, em cada palestra, ela repetia: "Não sou uma exceção, sou uma prova. Prova de que, quando alguém tem disciplina e sede de aprender, pode romper qualquer barreira." Essa frase começou a circular em diferentes idiomas. Virou estampa em camisetas, postagens em redes sociais, tema de debates em universidades. "Não sou uma exceção, sou uma prova." Eram palavras que ecoavam porque tocavam diretamente quem já havia sido subestimado. Enquanto isso, o milionário se tornava o oposto. Sua imagem pública desmoronara. Amigos o evitavam. Seus eventos já não reuniam multidões. E sua arrogância, antes sustentada pelo aplauso fácil, agora era apenas um fardo pesado. Ele assistia às entrevistas da menina escondido, sem admitir a ninguém. E cada vez que a ouvia falar, sentia-se encolher ainda mais. Não porque ela o atacasse. Ela nunca mencionava seu nome, mas justamente porque não precisava. O mundo inteiro já sabia quem ele era, e não era mais por causa de suas vitórias. Certa noite ele caminhou sozinho pelos corredores da mansão. As paredes cobertas de quadros milionários, os lustres de cristal, os móveis de designer, nada tinha brilho. Tudo parecia vazio. E pela primeira vez em sua vida, ele se perguntou: de que adianta tudo isso se perdi o respeito de todos? Do outro lado do mundo, a menina se preparava para outra viagem. Recebera convites para estudar em diferentes países, mas decidira aceitar apenas o que lhe permitiria também ajudar jovens em situações parecidas com a dela. Para ela, não fazia sentido subir sozinha. Queria abrir portas. Em uma de suas palestras, diante de centenas de jovens, ela disse: "Não deixem ninguém dizer que vocês não podem. Quando alguém rir do seu sonho, lembrem-se, o riso deles é o medo de ver você chegar onde eles nunca chegaram." As palavras arrancaram aplausos, mas também lágrimas,
porque muitos ali sabiam exatamente o que era ser zombado por acreditar em algo maior. Enquanto isso, a história da menina se espalhava como uma fagulha. Em pequenas vilas, estudantes se reuniam para assistir aos vídeos dela. Em comunidades carentes, professores a citavam como exemplo de que não era preciso nascer rico para ter voz. Em grandes cidades, empresários falavam dela como o talento que nenhum dinheiro pode comprar. Um milionário isolado foi obrigado a encarar a própria sombra. Um homem que tinha tudo, mas perdeu o essencial: respeito. E o mais doloroso era saber que não havia ninguém a culpar, senão a si mesmo. Um dia, sentado em sua biblioteca luxuosa, ele repetiu em voz baixa: "Eu ri dela." E no fim, ela riu de mim sem abrir a boca. Do outro lado, a menina se tornava inspiração global, mas não permitia que o orgulho a dominasse. Em entrevistas, sempre dizia: "Não quero que minha história seja sobre vitória individual. Quero que seja sobre esperança coletiva." E assim, sua jornada deixou de ser apenas dela. Tornou-se de todos que ousaram acreditar. Na noite em que voltou ao seu bairro de origem, centenas de crianças a esperavam. Algumas seguravam cadernos, outras apenas queriam vê-la de perto. Ela sorriu, sentou-se no chão e começou a ensinar palavras simples em diferentes idiomas. Não cobrava nada. Não queria nada em troca. Queria apenas plantar novas sementes, como aquelas que um dia plantaram dentro dela. E talvez tenha sido nesse instante, cercada por crianças descalças, repetindo palavras em inglês, francês e espanhol, que a verdadeira vitória aconteceu. Não na mansão luxuosa, não nos fóruns internacionais, não nas capas de jornais, mas ali, no chão duro de onde viera, quando percebeu que sua chama estava acendendo outras. Essa era a lição final. A riqueza que impressiona pode ser comprada, mas a riqueza que transforma só nasce dentro de quem não desiste. O milionário tinha dinheiro, mas não tinha grandeza. A menina tinha simplicidade, mas carregava em si o poder que atravessa gerações. O poder de provar que nada é mais forte do que a disciplina e a coragem de acreditar em si. E dali em diante, o mundo inteiro saberia. Nunca ria de alguém por sua aparência, sua origem ou suas roupas. Porque o riso da arrogância pode durar um instante, mas a força da verdade ecoa para sempre.